A Bíblia, um farol de esperança, uma fonte de conforto, por inúmeras gerações, tem sido uma luz orientadora, uma bússola moral e uma fonte de consolo em tempos difíceis. Suas páginas estão repletas de histórias de fé, amor e redenção, oferecendo sabedoria e orientação para aqueles que a buscam. Mas e quanto aos seus avisos e suas profecias ocultas? Para além das histórias de virtude e salvação, existe uma camada mais profunda e enigmática. Uma camada que fala de eventos futuros, de provações e tribulações que ainda estão por vir. Essas profecias, frequentemente envoltas em simbolismo e metáforas, têm intrigado e deixado estudiosos perplexos durante séculos. Bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais dessas profecias escondidas nas Escrituras Sagradas. Esses sussurros do futuro, frequentemente ignorados, guardam segredos que podem nos abalar profundamente. Eles não são apenas relíquias do passado, mas mensagens destinadas às gerações futuras. Mensagens que, se decifradas corretamente, podem fornecer percepções sobre os desafios e oportunidades que estão por vir. Sobre segredos que iluminam o caminho à frente, revelando o perigo e a promessa. Essas profecias são como uma faca de dois gumes, oferecendo avisos e esperança. Elas nos lembram dos perigos potenciais que nos aguardam, mas também da resiliência e força que a humanidade possui. Durante séculos, estudiosos e crentes têm se debruçado sobre as Escrituras antigas, buscando desvendar os mistérios dentro delas. Eles dedicaram suas vidas a compreender os significados ocultos e as mensagens que ali estão, na esperança de desvendar os segredos que poderiam guiar a humanidade em tempos incertos. O que você pensa sobre isso? Escreva sua opinião nos comentários. Você tem medo do futuro? Algumas profecias são claras e seus avisos ecoam através do tempo. Elas falam de eventos que já aconteceram, servindo como um testemunho da precisão e do poder desses textos antigos. Essas profecias cumpridas reforçam a crença de que a Bíblia contém verdades que transcendem o tempo. Outras permanecem envoltas em simbolismo e seus significados ocultos até a hora marcada. Essas mensagens enigmáticas desafiam nossa compreensão e interpretação, deixando-nos a pensar sobre seu verdadeiro significado. Elas são como um quebra-cabeças esperando para serem resolvidos, cada peça oferecendo um vislumbre de um futuro possível. Mas o que acontece quando uma profecia esquecida repentinamente ganha relevância? Quando uma mensagem que está adormecida há séculos repentinamente se alinha com os eventos do nosso tempo? Esses momentos são raros e profundos, forçando-nos a reconsiderar nossa compreensão do mundo e nosso lugar dentro dele. E quando suas palavras, antes confinadas a páginas empoeiradas, encontram seu reflexo nos eventos do nosso tempo? E quando o antigo e o moderno colidem, criando uma tapeçaria de eventos interligados que abrangem as eras? Esses momentos nos lembram da natureza atemporal dessas profecias e de sua relevância duradoura. O que acontece quando os sussurros se tornam rugidos? Quando as dicas e pistas sutis se transformam em verdades inegáveis? E quando os murmúrios silenciosos do passado se tornam as proclamações altas do presente? Esses são os momentos que desafiam nossas crenças e nos forçam a confrontar a realidade dessas profecias antigas. Esta é a história de uma dessas profecias que vamos comentar hoje neste vídeo. Uma profecia que permaneceu escondida nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Uma profecia que fala ao coração de nossas ansiedades e medos modernos, oferecendo um aviso e um vislumbre de esperança. Uma profecia tão arrepiante, tão profundamente entrelaçada com as ansiedades do nosso mundo moderno, que tem o poder de despertar algo primitivo, escondido dentro de nós. Ela toca em nossos medos e inseguranças mais profundos, lembrando-nos da fragilidade de nossa existência
e das incertezas do nosso futuro. Um medo que pensávamos estar enterrado há muito tempo. Um medo que está à espreita nas sombras, esperando o momento certo para ressurgir. É um medo que transcende o tempo e o espaço, conectando-nos às gerações que vieram antes de nós e às que virão depois de nós. Um medo que sussurra: e se for verdade? E se as profecias não forem apenas histórias, mas sim vislumbres reais do nosso futuro? E se os avisos forem reais e os eventos que eles predizem forem iminentes? Essas perguntas permanecem em nossas mentes, desafiando nossas percepções e crenças e nos incentivando a buscar a verdade dentro dos textos antigos. Se você quer continuar explorando esses mistérios e descobrir mais segredos ocultos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum capítulo dessa jornada fascinante. Nas profundezas do livro de Ezequiel, encontra-se uma profecia envolta em enigma. Este texto antigo, frequentemente negligenciado, guarda em seus versículos um aviso arrepiante dos tempos vindouros. É uma mensagem do passado, ecoando pelos corredores do tempo, exortando-nos a dar ouvidos aos seus avisos. Fala de um tempo de sombras, de uma escuridão que descerá sobre a terra. Esta escuridão não é meramente a ausência de luz, mas uma tristeza profunda e penetrante que envolverá o mundo, lançando longas sombras sobre todos os aspectos da vida. Se trata de um tempo em que os próprios alicerces da sociedade ruirão e o tecido da realidade será dilacerado. A profecia prevê um mundo onde as estruturas que construímos, tanto físicas quanto sociais, entrarão em colapso sob o peso de sua própria corrupção e decadência. Esta é a profecia da sombra. É uma visão de um futuro onde as sombras de nossa própria autoria se erguerão para nos consumir. Um futuro onde as consequências de nossas ações voltarão para nos assombrar das maneiras mais terríveis. Uma profecia que fala de uma nação, outrora poderosa, humilhada por suas próprias mãos. Esta nação, outrora um farol de esperança e prosperidade, se encontrará em ruínas e sua grandeza reduzida a escombros por sua própria arrogância e loucura. Uma nação cega pelo orgulho, consumida pela ganância e surda aos clamores dos inocentes. Seus líderes, movidos pela avareza e ambição, a conduzirão por um caminho de destruição, ignorando o sofrimento dos vulneráveis e aos apelos por justiça. Uma nação que deu as costas ao divino e abraçou o abismo. Em sua busca por poder e riqueza, ela abandonará suas raízes espirituais, abandonando os princípios de compaixão e retidão que antes a guiavam. Ezequiel, em suas visões arrepiantes, descreve uma sociedade consumida pelo medo e pela incerteza. Ele vê um mundo onde as pessoas estarão perdidas, vagando por uma névoa de confusão e desespero, incapazes de encontrar seu caminho. Ele fala de pragas, de turbulência econômica, de agitação social e de uma sensação crescente de desesperança que infecta os corações dos homens. Essas não são apenas aflições físicas, mas espirituais e emocionais, corroendo a própria alma da sociedade. Ele avisa sobre um tempo em que as próprias coisas que consideramos certas, nossas liberdades, nossa segurança, nosso modo de vida, nos serão tiradas. Neste futuro sombrio, as liberdades que prezamos serão restringidas, nossa sensação de segurança será destruída e nosso dia a dia será prejudicado. O próprio tempo parece estar se esgotando, como se o próprio tecido da existência estivesse se desfazendo nas bordas. A profecia sugere que estamos em uma contagem regressiva, uma corrida contra o tempo para mudar nossos hábitos antes que seja tarde demais. No entanto, dentro dessa visão sombria, há um vislumbre de esperança. A profecia também fala da possibilidade de redenção, de uma chance de voltar do precipício. Ela clama por um retorno à sabedoria, à comunidade e à fé.
É um chamado à ação, instando-nos a reconstruir o que foi quebrado, curar o que foi ferido e restaurar o que foi perdido. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre o potencial para renovação e renascimento. A profecia nos desafia a olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos a força para fazer a diferença. Ela nos pede para sermos a mudança que desejamos ver no mundo, para agirmos com compaixão e para defendermos o que é certo. É um chamado à unidade, à solidariedade e à ação coletiva. Ela nos lembra que estamos todos juntos nisso e que somente trabalhando juntos podemos ter esperança de superar os desafios que estão por vir. A profecia da sombra não é apenas um aviso, mas sim um guia. É um mapa para navegarmos na escuridão, para encontrarmos nosso caminho de volta à luz. É uma prova da resiliência do espírito humano e do poder duradouro da esperança. Ao nos depararmos com este futuro predito, devemos nos lembrar de que as sombras não são de todo poderosas. Elas podem ser dissipadas pela luz da verdade, do amor e da coragem. A profecia é um chamado para despertar, para se levantar e brilhar. Levemos essa sabedoria ancestral a sério e deixemos que ela guie nossas ações. Escrevamos um novo capítulo em nossa história, um capítulo que seja definido não pelo medo e pelo desespero, mas pela esperança e pela determinação. A profecia da sombra é um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre um caminho para a luz. Cabe a nós encontrá-lo, percorrê-lo e conduzir outros ao longo desse caminho. Juntos, podemos desvendar a profecia e transformá-la em uma história de triunfo e renovação. Se você achou esta mensagem poderosa, curte e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a luz e a esperança para que juntos possamos fazer a diferença. Durante séculos, a profecia da sombra permaneceu escondida à vista de todos. Esses textos antigos, frequentemente ignorados e descartados, continham um aviso que transcendia o tempo e o espaço. Eles não eram apenas relíquias de uma era passada, mas mensagens destinadas a ecoar através dos tempos, esperando o momento certo para serem ouvidas. Descartados por alguns como alegoria, seus avisos desapareceram no ruído de fundo da história. Estudiosos debateram seus significados, teólogos ponderaram suas implicações, mas a verdadeira essência da profecia permaneceu indefinível. Era como se o mundo ainda não estivesse pronto para compreender a gravidade de sua mensagem, contente em deixá-la acumular poeira nos anais da tradição esquecida. Mas, nos últimos tempos, um coro crescente de vozes começou a reconhecer sua relevância assustadora para o nosso mundo moderno. Os sinais estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar e os paralelos muito impressionantes para serem descartados. À medida que a sociedade enfrenta desafios sem precedentes, os ecos da profecia ressoam mais alto do que nunca, inspirando-nos a prestar atenção. Olhem ao redor. Vocês não conseguem ver os ecos da visão de Ezequiel nas manchetes que nos bombardeiam diariamente. A turbulência e os conflitos que preenchem nossos feeds de notícias não são apenas ocorrências aleatórias, mas parte de um padrão maior e mais sinistro. A profecia fala de um tempo em que o mundo seria engolfado pelo caos, e esse tempo, ao que parece, é agora. O que você acha? Escreva nos comentários se concorda comigo. Sua opinião é muito importante por aqui. A ascensão da instabilidade global em nações antes consideradas baluartes da paz estão agora envolvidas em conflitos. O espectro da guerra paira sobre nós, deslocando milhões e deixando um rastro de devastação em seu caminho. A profecia predisse tal convulsão, um mundo à beira da destruição. A erosão dos valores tradicionais, do que antes era sagrado, agora é questionado,
e a bússola moral que guiou gerações está em desordem. Famílias estão divididas, comunidades fragmentadas e o próprio tecido da sociedade está se desfazendo. A profecia alertou sobre um tempo em que os velhos costumes seriam deixados de lado, levando a um vazio moral e espiritual. O abismo crescente entre os que têm e os que não têm. A disparidade econômica atingiu níveis sem precedentes, criando um fosso que ameaça engolir a própria essência da humanidade. A profecia falava de um tempo em que a riqueza e o poder estariam concentrados nas mãos de poucos, deixando as massas lutando pela sobrevivência. A marcha implacável da tecnologia está confundindo os limites entre realidade e ilusão. À medida em que avançamos para a era digital, os limites do que é real e do que é virtual tornam-se cada vez mais tênues. A profecia insinuava um futuro em que a tecnologia dominaria, criando um mundo onde a conexão humana se perde no éter digital. As próprias ansiedades que assolam nossa sociedade, o medo do colapso econômico, o colapso da lei e da ordem, a ameaça do terrorismo, a incerteza do futuro, estão todas prenunciadas na profecia da sombra. Esses medos não são novos, mas foram preditos. É um lembrete cruel do caminho que estamos trilhando. É como se Ezequiel, transportado através do tempo, estivesse segurando um espelho para o nosso mundo, forçando-nos a confrontar a escuridão que se esconde sob a superfície. Sua visão não era apenas um vislumbre do futuro, mas um chamado à ação, um apelo para que a humanidade mudasse seu curso antes que fosse tarde demais. Os ecos do passado não são apenas memórias, mas avisos, suplicando a darmos ouvidos à sua mensagem e lutarmos por um futuro melhor. Agora, queremos saber o que você pensa. Deixe um comentário abaixo com suas reflexões sobre a profecia da sombra e como ela se relaciona com o nosso mundo atual. Sua voz é importante por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e vamos continuar essa conversa juntos. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.